caros amigos, continuamos ainda falando um pouquinho sobre a união entre compromisso quaresmal, caminhada quaresmal e campanha da fraternidade. Mas o que é mesmo a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é uma campanha dentro da quaresma. Ela une em si as exigências da conversão, da oração, do jejum e da esmola, através então de um caminho que todos os anos aponta para um tema, sempre uma questão humana e social. Diz a carta Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II que os sofrimentos, as alegrias, as dores das pessoas, dos seres humanos, estão relacionados também com as alegrias e com as dores que a Igreja deve sentir em si. A campanha da fraternidade, como campanha quaresmal, convoca os cristãos a uma maior participação nos sofrimentos de Cristo, com a possibilidade que esta participação ela depois possa reverter a um auxílio aos pobres. É um modo de celebrar a quaresma. Não é exatamente o significado da quaresma, mas a campanha da fraternidade, de uma certa forma, nos dá também um tom. A campanha da fraternidade, ela une então esse aspecto social da vida humana, e sempre aponta para realidades sofridas do povo de Deus em vista do sofrimento de Cristo. Diz a palavra de Deus que, se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Quaresma, justamente, é um tempo de nós também, de uma certa forma, espiritualmente, e através dos conselhos, jejum, abstinência e oração, morrer com Cristo. Morrer com Cristo de um modo positivo, para também ressuscitarmos com Ele. Fiquemos com as palavras de um santo do século V, São João de Antioquia, que diz assim sobre, por exemplo, o jejum. Quando jejuamos, quem jejua abre espaço. De uma certa forma, sentimos até mesmo de modo muito físico e muito evidente que há um espaço, até mesmo um certo incômodo por aquela falta daquele alimento, ou mesmo quando fazemos uma abstinência de alguma coisa supérflua, logo nos primeiros dias sentimos que parece que abrimos um espaço, fisicamente, mesmo no nosso estômago, começando pelo nosso estômago. Então quem abre espaço se abre para o Senhor, diz São João de Antioquia. O jejum é um grande alimento da alma. Tal como o alimento fortalece o corpo, o jejum fortifica a alma, dá à alma asas, eleva a alma e faz meditar sobre coisas celestiais. Quem jejua também se abre ao mesmo tempo a pensamentos e sentimentos que comumente se perdem na abundância, diz ainda este santo. A abundância lhes fechou o coração, diz a palavra de Deus, A abundância fecha o coração, obscurece os sentimentos, deixa a espiritualidade emborrachada. Cada ocasião, cada decisão de renunciar merece respeito. Então esta união entre o jejum, a abstinência e um gesto concreto fez nascer a campanha da fraternidade, por exemplo, no Brasil, nos anos 60, ainda antes do concílio. Ela nasceu lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Foi idealizada na época por 3 sacerdotes que eram responsáveis pela Caritas. A Caritas é um grande organismo da Igreja Católica a nível nacional que tem justamente objetivos de angariar fundos e assistir a obras assistenciais
presentes nas dioceses, nas comunidades. Então a Caritas mesmo é que, naquele período, fomentou uma proposta de uma campanha da fraternidade que primeiro nasceu lá na Diocese de Natal, na Arquidiocese de Natal, como uma campanha ainda a nível diocesano, e depois ela se estendeu para todo o Brasil através do incentivo de Dom Helder Câmara, ligado a esse organismo naquele período. A primeira campanha da fraternidade em nível nacional, ela teve como lema: lembre-se, você também é igreja. Quem de vocês aí se lembra deste período? Logo depois já do concílio, então esta redescoberta da igreja, mais comunhão e participação. Neste ano, a proposta recebeu a adesão, naquela época, então, de 70 das 184 dioceses existentes. Em 1965, teve como tema: faça de sua paróquia uma comunidade de fé, de culto e de amor. A campanha da fraternidade foi realizada depois em 91 dioceses. Hoje, então, todas as dioceses do Brasil realizam a campanha da fraternidade. Impossível, não é, meus amigos, não lembrarmos de grandes momentos da campanha da fraternidade, como, por exemplo, em 1975, repartir o pão. 1976, caminhar juntos. 1984, para que todos tenham vida. 1985, dê pão para quem tem fome. 1988, sobre o negro. 1994, a família como vai. Lembremos também 1992, juventude caminho aberto. 2001, vida sim, drogas não. 2004, água, fonte de vida. A campanha da fraternidade no Brasil, ela não nasce por si só. Ela tem também uma inspiração quaresmal também, em uma outra obra a nível internacional que também nasceu há mais ou menos uns 60 anos atrás e que então justamente foi uma das inspirações destes 3 sacerdotes lá na Arquidiocese de Natal, que foi justamente a campanha Miserior. Ela nasceu na Alemanha e ela justamente era uma forma de materializar a abstinência quaresmal dos membros da igreja, inclusive as crianças, naquela conferência episcopal da Alemanha, baseado sempre numa frase do Evangelho que se transformou então no latim, no tema e também no nome do projeto, que é a frase Miseriam turbam, tenho misericórdia deste povo. Depois continuando, que não tem o que comer, frase essa retirada do Evangelho de São Mateus. Então, na época, há 60 anos atrás, a Miserior, na Alemanha, foi criada para ajudar os membros mais fracos da sociedade indistintamente. Os pobres, os doentes, os famintos, os desprivilegiados. Ela foi, então, sempre motivada pelo amor ao próximo, que é uma atitude fundamental da vida cristã. Tenho compaixão desta gente. Marcos capítulo 8, versículo 2. Esta campanha, existente até hoje na Alemanha, chegou até nós aqui no Brasil através de obras que tocaram e se estenderam em muitas obras sociais e materiais em nossas paróquias, no início de nossas comunidades, no começo de nossas paróquias, aqui na nossa diocese mesmo e outras dioceses do Brasil, quando, por exemplo, graças à ajuda da Alemanha, através da Miserior e também através de uma outra campanha, que é a campanha de Advento, chamada Adveniat, foram construídas salas de catequese, salões paroquiais, obras assistenciais e
até seminários. Para que estas obras fossem construídas e para que houvesse então a edificação e a materialização dos projetos, era necessário que, ao enviar a proposta para a Alemanha, quando se faziam então os pedidos de ajuda da Misério, se comprovasse que tais obras elas também teriam um objetivo social e que atenderiam aos pobres. De uma certa forma, muitas de nossas paróquias, nos seus salões paroquiais, nas suas salas de catequese, cumpriram esta determinação, até hoje muito rigorosa, pela Misério. Tal como a Misério na Alemanha, também a campanha da fraternidade no Brasil, ela leva os recursos da coleta que é feita no Domingo de Ramos para projetos que são enviados para a CNBB e são rigorosamente observados dentro desses mesmos aspectos, muito parecidos com aqueles que nortearam o caminho da Misério nos anos 60. Por isso, é muito importante valorizarmos, é muito importante participarmos também da campanha da fraternidade como uma união dentro de um aspecto de nossa sociedade, em uma dor, em uma chaga lembrada naquele ano, juntamente com as dores e também os sofrimentos de Cristo, para que possamos com Ele também ressurgir e também os nossos irmãos que sofrem possam socialmente também ressurgir e encontrar a sua vida nova.